Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o encobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firmemente para os céus, enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí, olhando para o céu? Esse Jesus, Yeshua, que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Yeshua HaMashiach, para este estudo que faremos hoje, onde falaremos um pouco a respeito da volta de Mashiach. Lemos aqui no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 9 ao verso 11, as palavras que foram ditas por duas testemunhas fiéis. Duas testemunhas que disseram para aqueles homens de fé, aqueles apóstolos, seguidores de Mashiach, que da mesma forma que eles tinham visto ele subir aos céus, também ele voltaria, ele desceria. Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para os céus, voltará do mesmo modo que vocês ouviram subir. A nuvem gloriosa, ela descerá mais uma vez, e esses eventos trarão coisas maravilhosas para todos aqueles que aguardam a vinda de Mashiach, nosso Senhor e nosso Rei. Vamos aqui agora estudar um pouquinho sobre uma parábola do nosso mestre, que está encontrada lá no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Dando continuidade ao nosso estudo do toque da última trombeta, que nós estamos vendo lá no nosso canal, a espera de Yeshua, espera do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua. Então, aqui temos alguns vídeos, como vocês podem perceber, que já trata desse assunto. Então, eu peço para que vocês, que ainda não tiveram oportunidade, assistam, por favor, a primeira parte, a última trombeta e a ressurreição. Tem a parte A e a parte B. É importante assistir as duas partes, né? Teve dúvidas aqui, olha, neste vídeo, que uma das nossas inscritas, ela falou a respeito da primeira ressurreição, né? Que eu havia comentado que é a recompensa. Só que o assunto da primeira ressurreição, ele começa aqui no vídeo 1. Então, na continuação do vídeo 2, parece que talvez não ficou muito claro. E aí ela me questionou a respeito disso. Se a recompensa era a ressurreição ou se era a vida eterna. Mas no contexto aqui que nós estávamos mencionando, né? A ressurreição, a primeira no caso, é a recompensa daqueles que estão dormindo de Mashiach. Todos aqueles que esperam por Mashiach, que vão fazer parte da primeira ressurreição, eles vão receber esta, a primeira, como sua recompensa. E com ela, consequentemente, a vida eterna. Então não está errado, né, o que ela disse. Mas é porque o contexto é da primeira ressurreição. Porque da segunda ressurreição, alguns ressuscitarão para julgamento, né? Pode existir pessoas ali que vão ser ressuscitadas para julgamento. Então, a ressurreição para estes não é, no caso, a recompensa, né? A recompensa vai ser o que vai acontecer depois desta ressurreição. Mas só o fato de ressuscitar, viver novamente, isto em si já é uma recompensa, né? Porque a palavra recompensa, salário, ela denota um pagamento, tá bom? E aí nós temos aqui a parte 2. Aqui é a parte 2, tá? Vocês podem ver por aqui. E aí nessa parte 2 eu falo sobre a nossa reunião com ele, o afastamento que haveria de vir primeiro, antes da nossa reunião, e começo a falar sobre parousia. E aí faz-se uma relação entre essas três coisas. Nossa reunião com Mashiach,
o afastamento que haveria de ter antes dele chegar e a sua parousia. Daí, este vídeo trata exatamente, a parte 3, o que significa parousia e eromai, ok? Aqui é importante para discernirmos o significado da sua presença invisível, desde o momento em que ele ressuscita e sobe aos céus, até a sua vinda. E eromai é a sua vinda propriamente dita. E por último, agora vamos falar, né, na sequência, né, vai ter mais vídeos, claro, mas agora vamos chegar na parte que nós vamos tratar de uma das mais belas parábolas de Mashiach. Essa parábola, ela está registrada lá no livro de Mateus, capítulo 13. Para isso, vou pegar aqui. Já tenho a Bíblia Arai mais, temos a Bíblia ali, linguagem de hoje. E vamos pegar aqui hoje, vamos usar aqui como nossa referência, vamos usar aqui a Bíblia King James, Rei James, tá? Bíblia King James atualizada 2011. Essas são as nossas 3 Bíblias para fazermos as nossas comparações quando necessário. Bíblia King James, Rei James. Bíblia Arai mais com Strong. E Bíblia Novo Testamento, linguagem de hoje. Nova, né, tradução, linguagem de hoje, aliás, perdão. Então vamos lá, vamos começar a ler aqui esta parábola que o nosso Senhor Mashiach, ele nos ensina. A parábola do joio e do trigo. Só para fixar, é importante nós entendermos que as parábolas são uma forma em que Mashiach usa para nos explicar alguns acontecimentos, certo? E essas parábolas, elas muito nos ensinam como algumas coisas acontecerão. Claro que alguns detalhes estão em umas parábolas e outros detalhes em outras parábolas. Mashiach, ele ensinou várias parábolas sobre o reino. E essas parábolas, elas nos explicam o que acontecerá com o reino que Mashiach estabeleceu aqui, quando ele plantou sementes aqui na terra para germinar pessoas que iriam amá-lo de todo o seu coração e esperá-lo em sua vinda maravilhosa. E aí ele conta essas coisas por meio de parábolas, por meio de histórias. Cada história, ela traz uma particularidade sobre o que Mashiach fará. Algumas coisas nós veremos em umas parábolas e outras veremos em outras parábolas. Certo? Fique atento a esse detalhe. Tem partes da história que não serão contadas na mesma parábola. Isso é importante para podermos entender que todas as parábolas estão conectadas. De certa forma, todas as parábolas falam do mesmo assunto, só que mostrando pontos de vista diferentes, ou partes da história diferentes. O que nós, estudantes da Bíblia, devemos fazer? Devemos nos assentar, nos prostrar perante estas parábolas e estudá-las a fundo, entendendo as conexões, principalmente com os profetas. Às vezes, essas parábolas, elas não vão trazer o entendimento total sobre um assunto. Daí nós temos que recorrer aos profetas. Jesus falava parábolas e ele pegava o que os profetas falou e trazia a nós. Aqueles que estudavam os profetas, que estavam atentos aos escritos, né, dos profetas, da Torá, né, então eles conseguiriam fazer tais conexões e conseguiriam encaixar as parábolas. Porque os discípulos tinham muitas dificuldades, né, as pessoas tinham muitas dificuldades de entender as parábolas. Porque
elas também não entendiam muito os profetas. Então, a base é os profetas, a Torá. E daí, desta base, Jesus, ele constrói suas parábolas baseadas na Torá, baseada nos profetas. É necessário que haja um conhecimento prévio, um entendimento do que os profetas tratavam, do que os profetas falavam, para que possamos construir o pensamento das parábolas e que esses pensamentos nos tragam as conexões corretas para entendermos o que Mashiach estava falando. Também ele trazia assuntos do dia a dia, que aquelas pessoas estavam acostumadas a lidar. Então, a parábola ela tem um entendimento primário, em que qualquer pessoa que escutasse poderia entender, um conhecimento mais profundo e uma revelação profunda por trás, baseada nos profetas, na Torá e nos escritos sagrados. Qualquer pessoa hoje que lê essas parábolas, eles vão entender basicamente a ideia da parábola. Mas às vezes ela não consegue entender qual é o significado exato daquela parábola e como aquela parábola ela está conectada com o reino dos céus, o reino de Deus, o reino de Mashiach. Vamos hoje usar de todos esses recursos que nós temos, que os escritos sagrados nos dão, para podermos tentar entender o que estas palavras da parábola do joio e do trigo quer nos dizer. Claro que, com muita humildade, vamos dizer que não pretendemos ser dogmáticos dizendo que esta é a visão correta e que todos têm que segui-la. Não, pelo contrário. O que nós fazemos aqui no canal A Espera de Yeshua é apresentar para vocês evidências bíblicas, provas bíblicas, referências cruzadas e fazer provocações para que vocês mesmos possam concluir. As conclusões, elas são feitas no coração, pois o objetivo do canal não é alegar que estamos sendo o dono da razão ou o dono da verdade, mas compartilhar o conhecimento e entendimento com vocês sobre a palavra de nosso Senhor Mashiach, com o objetivo de fortalecer-vos a fé no reino de Mashiach, para que vocês estejam se preparando a cada dia para a chegada do Mestre, que chegará sem falta, aparecerá nos céus e todos verão novamente. Infelizmente, muitos estarão sem azeite, muitos estarão com azeite. Muitos estarão com azeite, muitos estarão sem azeite. Felizmente, muitos estarão com azeite, infelizmente, muitos estarão sem azeite. Isso é uma outra parábola. Muitos estarão preparados e muitos não estarão preparados. Por isso, queridos, que esses estudos sirvam para que vocês possam se prepararem para a chegada do Mashiach, do Rei. Só que como você pode se preparar se você não consegue entender os eventos? Por isso, estamos falando nessa playlist da trombeta, da última trombeta, o significado que nós entendemos das coisas que irão acontecer e que estão acontecendo. Preste atenção comigo à leitura do livro de Mateus. Deixa a sua Bíblia aí aberta, Mateus, capítulo 13, tá? Depois vamos ver também referências nos profetas. Aqui no capítulo 13, no KJA, King James, atualizada, aqui diz assim, olha, Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Primeira coisa que temos que separar aqui, ó. O reino dos céus é semelhante, ok? Quando ele fala semelhante, vamos aqui, ó. Ser feito como, assemelhar, comparar, ilustrar, por comparação. Então, pessoal, não é que é aquilo. Não é que é, entendeu? Porque você vai ver que é parábola. Uma parábola. Então, aqui é uma forma ilustrativa. Aqui a Bíblia está sendo poética. Só que, ao mesmo tempo, ele está comparando com realidades.
são coisas que são contadas em histórias ilustrativas que vão se assemelhar às realidades, ok? Então, o reino dos céus, o reino de Mashiach, por que ele fala o reino de Mashiach, ele fala o reino dos céus? Porque tudo isto começa nos céus, tá? Venha ter o reino, né? Venha da onde? Dos céus. Então, o reino dos céus, que é o reino do Mashiach, ele se assemelha a um homem que semeou boas sementes em seu campo. Então, aqui temos primeiro o homem, a semente e o campo. Três coisas importantes. E uma ação, um verbo, semeou. Temos um homem, temos a semente e temos o campo. E o verbo semeou. Este homem pegou a semente e semeou em seu campo. Só que aí acontece algo muito interessante. Entretanto, quando todos dormiam, preste atenção nessa expressão, dormiam. Quem? Todos. Chegou o inimigo. O inimigo de quem? O inimigo do homem. O inimigo do homem que tinha um campo e que tinha sementes excelentes. Então esse inimigo lançou o joio no meio do trigo. Agora nós começamos a entender do que se trata. Aqui no capítulo 20, no versículo 24 do capítulo 13, Mashiach menciona que este homem tinha sementes. Só que ele não especifica qual tipo de sementes, pois nós sabemos que existe uma variedade gigantesca de sementes. Já no verso 25, ele passa a explicar que esta semente é semente de trigo. Então ele usa aqui uma figura de linguagem, que era bem comum daquelas pessoas que conviviam na época de Mashiach. A plantação de trigo era algo comum, da onde eles tiravam o pão. Eles conheciam bem o processo. E isso é importante falar para validar ainda mais a mensagem poderosa de Mashiach sobre seu reino. A semente é de trigo, e o inimigo lança nela, junto, né, quando todos dormem, à noite, joio, que é uma semente muito parecida com o trigo, né? Vamos aqui no nosso Google para vocês verem como que é parecida essa semente. Vamos escrever aqui, ó, joio e trigo. E nós vamos ver algumas imagens, né? Para vocês verem como que essas duas... Aqui, olha. Aqui nós temos o joio e aqui nós temos o trigo. Veja que são bem parecidas, né? Tem mais uma imagem aqui, olha, esta. Apesar que são duas plantas parecidas, mas quando elas atingem a maturidade, você consegue muito bem discernir uma da outra. Embora quando elas estão novinhas, né, são muito parecidas, vamos pegar aqui, ó, uma outra gravura, tá vendo? Aqui nós temos as gravuras que nos mostram por que Jesus usa essa ilustração. Então são parecidas no começo, mas depois elas vão se diferenciando. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Continuando agora no 26, diz assim: assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu.
Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Que pergunta interessante, porque o dono do campo havia apenas plantado boas sementes no campo. Da onde que veio esse joio? Né? Os ajudantes perguntaram para o dono de tudo. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isto. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Aí, aqui está uma coisa importante que vocês precisam entender, tá? Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, ou até a colheita, tá? Até a colheita. E no tempo da colheita, quando acontecesse a colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e o amarrai-o em feixes para ser queimado, mas ao trigo recolhei-o no celeiro. Então essa foi aquela ilustração do joio e do trigo, aquela parábola do joio e do trigo. Pontos altos da parábola: o joio foi lançado por um inimigo quando todos dormiam e não podiam arrancar o joio, porque se arrancasse o joio naquele tempo, o trigo também seria desarraigado. Então, o dono de tudo disse: deixem crescer juntos até o tempo da colheita. Aí, nós vamos agora pular um pouco, né? Vamos pular um pouco aqui, porque aqui o Mashiach começa a falar uma outra parábola, né? Que nós não vamos entrar neste estudo, né? Fala sobre a parábola da mostarda, a parábola do fermento, também atribuindo isso ao reino de Deus, que mostra uma outra característica do reino de Deus. O uso da parábola, né, que ele usava a parábola sempre, né, para declarar as boas novas, também cumpria uma profecia. E aí Jesus explica a parábola. Vamos nos atentar à explicação do nosso Senhor Mashiach. Aqui no verso 36. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. Veja que a parábola era tão interessante que eles foram exatamente na parábola do joio e do trigo, porque as outras parábolas, nós não sabemos se eles entenderam elas. A da mostarda, a do fermento, né, que nós acabamos de passar aqui, ó. Parábola semelhante a um fermento, que a mulher pegou e misturou em 3 massas, né? Também estava falando sobre a da mostarda, que se tornou a maior hortaliça. Só que, em vez de eles perguntarem sobre estas parábolas da mostarda, também da parábola do fermento, eles foram logo naquelas que eles acharam mais interessante, que era a do joio. Olha aqui. E eles logo se apegaram ao ponto do joio. Eles não falavam, né? Eles não falaram ali: nos conta qual é o significado da parábola do trigo. Não. O ponto que chamou a atenção dos apóstolos ali foi exatamente o joio. Isto chamou a atenção deles, né? Porque realmente é uma grande maldade no mundo normal, né? Vamos dizer assim, quando uma pessoa ela tem ali uma plantação e aí uma pessoa chega e faz isso, né? Planta uma plantação ali no meio daquela plantação excelente e joga sementes ruins ali no meio. Então isso já chamou de cara a atenção deles. Eles explicam-nos a parábola do joio na plantação.
Aí o 37 diz: E Jesus explicou, preste atenção à explicação. Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Vocês bem sabem que o Filho do Homem na Bíblia, né, é Yeshua HaMashiach, Filho do Homem. Um dia vamos fazer um vídeo explicando exatamente o porquê desta expressão. Certo que não é só ele que é chamado de Filho do Homem nas Escrituras. Existem outros também que são chamados de Filho do Homem. Quem são chamados de Filho do Homem? Sim, existe o profeta Daniel. Em uma ocasião, ele é chamado de Filho de Homem. É a mesma expressão, né? Ben Adam. E também o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, vocês, ao lerem o profeta, vocês vão perceber que ele era chamado de Filho do Homem várias e várias ocasiões. Então ele foi muito chamado de Filho do Homem. E também essa expressão aparece no livro de Hanor, Enoque. Aparece muitas e muitas vezes no livro de Hanor. Tá bom? Mas aqui, quando chega no Novo Testamento, o próprio Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, ele aplica essa expressão a ele o tempo todo. Fica bem claro isso. Tá? E Daniel também, além dele ser chamado de Filho do Homem, ele também fala de alguém, né, que ele viu se aproximasse, né, do Antigo de Dias. E fala do Filho do Homem. Tá bom, vamos continuar. Então, quem lança a semente excelente no campo é Mashiach. Mashiach, ele veio ao mundo exatamente para lançar sementes excelentes no mundo. Vamos ver agora já que o campo significa o mundo. O campo é o mundo. Então, o campo, ele não é Jerusalém, ele não é a terra de Judá, ele não é Israel. O campo é o mundo. A palavra grega aqui para mundo está aqui, ó. Cosmos. É uma palavra muito usada no Novo Testamento. Tá bom? E ela significa aqui, no caso, o universo terrestre. O círculo da Terra, os habitantes da Terra, homens, a família humana, a multidão incrédula, a massa inteira de homens alienados de Deus e por isso hostil à causa de Cristo. Ok? Então, quando fala mundo, está falando exatamente todas as pessoas. O Evangelho de Mashiach, o Evangelho do Reino, embora ele começou a ser plantado em Jerusalém, em Israel, na Galileia, por meio de Mashiach, ele foi disseminado no mundo. Essa disseminação no mundo é por meio dos apóstolos, tá? Que fizeram esse trabalho. E discípulos, né? Então o campo é o mundo. A boa semente... Será que a boa semente é a palavra do reino? Não. A boa semente são os filhos do reino. Então a semente, pessoal, não é a palavra do Mashiach sobre o reino. Não. Algumas pessoas confundem, achando que a boa semente se trata da mensagem do reino. Não é a mensagem do reino. A boa semente, ela é os filhos do reino. A boa semente são pessoas. Não está tratando da mensagem do reino em si, mas do que a mensagem do reino faz com as pessoas. As pessoas que se transformam por meio da mensagem do reino e se tornam filhas do reino. Preste atenção nisso. A mensagem do reino, ela entra na pessoa e a transforma como filho do reino. Daí eu preciso agora fazer aqui uma conexão rápida com vocês. No livro de João, capítulo 1, aqui no 13.
aqui não falou dos filhos do reino. Para você ser filho, você tem que nascer, não é? Nascer de alguém, nascer de uma pessoa. E aí, olha, o João capítulo 1, verso 12 diz: mas todos quantos o receberam Machia, todos quantos, ou seja, não é número limitado. Apocalipse 14, ele está falando sobre isso, mas contando sobre uma característica dos filhos do reino. Existem várias características dos filhos do reino. Ao mesmo tempo que Apocalipse 14 fala dos 144 mil, Apocalipse 7 fala de uma grande multidão. Que, ao ponto de vista da grande maioria, são coisas distintas. Mas, do meu ponto de vista, são coisas equivalentes, só que do ponto de vista de acontecimentos distintos. Pois Paulo fala em Efésios capítulo 4 que não há duas esperanças para o cristão, apenas uma. Então, se há apenas uma esperança, os 144 mil e a grande multidão partilham da mesma esperança. Vamos um dia falar sobre isso. Embora eles são apresentados de forma diferente, né, como todas as parábolas são apresentadas de formas diferentes, o propósito dessas parábolas serem contadas de forma diferente é que está sendo detalhado e forjado o que aconteceria com os cristãos, o Israel de Deus, né, que inclui tanto cristãos quanto judeus carnais, convertidos a Machia, e também os que não são convertidos, mas irão se converter. Então, os profetas e o Machia e os apóstolos, eles vão tecendo essa história e nos dando detalhes do que o que aconteceria. E cada vez que eles fazem isso, eles contam uma parte da história. Então, 144 mil é uma parte, grande multidão é outra parte de uma mesma causa, de uma mesma história, do mesmo processo, dos mesmos acontecimentos que acontecerão com os de Machia. Só que de uma hora conta de um ponto de vista, de outra hora conta de outro ponto de vista. E aí aqui fala, mas todos aqueles que receberem Machia, o Machia deu direito, deu poder, deu-lhes o poder, né? Algumas versões falam deu direito de serem feitos filhos. Tá vendo? Para você ser filho do reino, primeiro você tem que se tornar filho de Deus. Então, os filhos do reino são os filhos de Deus. Os que se transformaram em Machia, nasceram de novo. Novo nascimento, Nakdimon. No canal tem um vídeo sobre isso. Você nasceu de novo? Você sabe o que significa o novo nascimento? Assista, por favor. E esse novo nascimento, ele acontece quando cremos e recebemos Machia como nosso rei, que veio nos reatar com Deus. E aí nós temos a adoção como filhos, como o apóstolo Paulo, ele nos fala em Romanos e em várias outras cartas. A adoção como filhos, filhos do reino, a saber, aos que creem no seu nome. Então, crer no nome do Machia te possibilita que você se torne filho de Deus e filho do reino, e filho da ressurreição, em outro contexto. Tudo sendo a mesma coisa. Filho do reino, filho de Deus e filho da ressurreição é a mesma coisa falada de formas diferentes. Então, aqui falou que Machia, ele lançaria boa semente no seu campo, e essa boa semente eram os filhos do reino. Significa que quando Machia ele sobe aos céus, ele já tinha deixado ali pessoas que foram transformadas nele, pessoas que acreditaram e receberam ele como Machia. No caso, tudo começou em Israel, com judeus. Os primeiros a terem fé em Machia são os judeus. Embora hoje as pessoas acusam os judeus, né, de várias coisas e falam que eles mataram Machia, temos que lembrar, pessoal, que os primeiros cristãos foram judeus carnais que exerceram fé em Machia. Se não fosse esses, talvez nós não teríamos o evangelho hoje como nós temos. Não teria chegado em nós. Então vocês entenderam que essas pessoas, elas nascem
e recebem um novo nascimento por meio da fé em Machia. E o 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Aqui está falando que esse novo nascimento, ele não procede da linhagem, né? Não precisa ser da linhagem de Abraão, da carne. Aqui, olha, antes do apóstolo Shaul falar sobre isto nas cartas em Gálatas, aqui o apóstolo João já está falando a respeito disso, que o novo nascimento, ele não se dá por meio de sangue. Não tem nada que ver com a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse não é o requisito básico para isso. O requisito básico é aceitar, crer em Mashiach, em nome de Mashiach. Ele como sendo o nosso Mashiach que veio para nos salvar. Isso não procede da vontade da carne. Não tem a ver com a vontade da carne. Nem tem a ver com a vontade do homem, mas da vontade de Deus. Foi Deus que tensionou quando disse a Abraão que ele abençoaria todas as nações por meio do descendente de Abraão. E isto realmente está acontecendo. Isso aconteceu. Quando ele apresentou ao mundo o descendente de Abraão, Yeshua HaMashiach, ele deu autoridade a todos os que crerem em seu nome para se tornarem filhos de Deus e filhos de Abraão pela fé. Aí ele abole o muro que separa judeus e gentios e traz todo mundo ao cativeiro do Mashiach, o cativeiro da obediência, o cativeiro da fé e o cativeiro do amor. O campo é o mundo, as boas sementes são os filhos dos que acreditaram no Mashiach. Todos aqueles que têm fé verdadeira e vivem a fé que Mashiach os ensinou. E menciona aqui, olha, agora, o joio representa o quê? Representa os que pertencem ao maligno. Então, aqui está falando dos filhos do maligno. Aqui, vamos voltar cá, né? Para aquela Bíblia, para a gente ver como que aparece aqui, ó. No verso 38. Maligno, tá vendo? Ó, maligno. A palavra aqui é maligno, que é uma palavra grega que significa poneiros, tá? Cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado e atormentado pelos labores, que traz trabalho árduo, aborrecimento, perigos, de um tempo cheio de perigos, mal de natureza ou condição má. No sentido físico, doença ou cegueira. No sentido ético, mal, ruim, iníquo. A palavra é usada no caso nominativo. Aí fala, né? Continua aqui a definição. Está provavelmente se referindo a Satanás. Então, os filhos do reino e os filhos de Satanás. Os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Entende? Então, pessoal, aonde que nós encontramos a informação a respeito desta informação que Mashiach nos traz aqui no livro de Mateus capítulo 13? Nós vamos recorrer aos profetas. E o profeta que escreveu sobre isso se chama Moisés, profeta Moshe. Ele escreveu isso no primeiro livro da Bíblia, que nós vamos dar uma olhadinha daqui a pouco. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Então, o maligno é o diabo. Os que pertencem ao maligno, os filhos do maligno. Aqui, ó, nessa versão. Filhos do maligno. E o maligno é quem? O diabo. E a colheita, o que é a colheita? A colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. Então, Mashiach, ele explica para nós que a colheita, pessoal,
não é a pregação das boas novas. Não confunda uma coisa com a outra. A colheita é o fim dos tempos. Vou abrir aqui antes da gente ir lá para o livro de Gênesis, no capítulo 3, para essa primeira parte do vídeo, né? Vamos terminar em Gênesis, explicar sobre essa briga, tá bom? Depois a gente volta para falar dos outros profetas. Olha aqui, ó. Ceifeiro é a consumação do século. A ceifa, aliás, né? A ceifa é o fim do mundo. 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 A consumação dos séculos é o fim do mundo. Então, vai ficar nisso, tá? Consumação do mundo, fim dos séculos, final da era, tá? Vamos ver ali o significado dela no hebraico também, no grego, aliás, né? Vamos aqui na TNM para ver como que ela traduziu isso. Vamos lá, TNM. Fim do sistema de coisas. Aqui sempre eles vão usar sistema de coisas, falando a respeito do reino de Satã, Rassatã, tá? Fim deste mundo, do reino de Rassatã. Vamos lá aqui, olha, no grego, para vocês verem aqui, ó. Consumação, a palavra significa ato, efeito, completar, consumação final. Então, não é a pregação das boas novas. A pregação das boas novas, se você acha que a colheita é a pregação das boas novas, te enganaram. Não é a pregação das boas novas. Por quê? Primeiro, a pregação das boas novas se iniciou com João Batista, pessoal. João Batista começou a pregar a boa nova a respeito do líder que viria, chamado de Cordeiro de Deus, no capítulo 1, verso 29 de João. Daí, Jesus, ele começa a pregar. Quem começa a pregar é João, mas Jesus continua a pregação de João, sendo ele mesmo a palavra de Deus encarnada na terra. E ele começa a nos ensinar sobre o reino. Daí os apóstolos passam a também falar sobre a mensagem do reino. E a mensagem do reino, ela foi pregada. Quer você queira, quer você não queira, a mensagem foi pregada até 300 por meio de pessoas sinceras e pessoas não sinceras. Paulo, o apóstolo Shaul, ele fala assim, olha, que as boas novas a respeito do Senhor Jesus estavam sendo pregadas por briga e por boa vontade. Ele falou assim, olha, o que importa é que as boas novas estão sendo pregadas. Quer seja por boa vontade, quer seja por má vontade, o que importa é que as boas novas estão sendo pregadas. Então, no tempo de Paulo, já havia, irmãos queridos, a pregação das boas novas feitas por pessoas que não tinham boa índole. Então, isso representa que a pregação das boas novas não é a colheita. A colheita não acontece durante as eras. A colheita acontece no final da era, no último start, no último momento, no último instante, no toque da trombeta. No livro de Apocalipse também nos fala exatamente isso. Metei a sua foicinha porque a vindima da terra está pronta para a colheita. E essa vindima, essa colheita, ela fala a respeito do ajuntamento dos santos com Mashiach e da destruição dos ímpios quando Cristo pisa o lagar de Deus. Então, está tudo envolvendo isso, tá bom? Olha como é que nós estamos fazendo essas conexões para explicar a vocês essas profecias de nosso Mashiach. Quando ele fala, ele usa uma parábola. Entenderam, então, que não tem a ver com a pregação. A pregação não é a colheita. A colheita, como foi mencionado, acontece no complementar da consumação do tempo. E aí usou aqui, né, a palavra século, os mundos, universo, período de tempo, idade, geração. Então aqui está querendo dizer, pessoal, no fim da última geração. É isso que está querendo dizer. No fim da última geração. Da última geração que viveria no mundo sem a interferência do governo do Mashiach. O fim dos tempos é quando o Mashiach ele vem na última geração.
e coloca fim ao governo de Rassatã. Isto que está falando sobre o fim das eras. A colheita é este período em que os anjos vêm colher o trigo e queimar o joio. A colheita não está querendo nos dizer sobre a pregação que ocorre desde quando João Batista iniciou a obra, que passou por Jesus, apóstolos, e quer você queira, quer você não, a Igreja Católica teve uma grande participação na pregação das boas novas. Quer por mal vontade, quer por boa vontade, como o apóstolo Paulo Shaul, ele nos falou. O importante é que Cristo foi pregado. Depois ele vem com as igrejas evangélicas, em 1500, com o protestantismo, que vai ajudar a disseminar o evangelho no mundo afora. Sobre isso, vamos um dia fazer um vídeo falando sobre a rede de arrasto e vocês vão entender o papel da religião no propósito de Mashiach. As religiões, pessoal, elas cumprem um propósito de Mashiach, que é a pregação das boas novas. Só que tem que essa pregação, ela não é a colheita. Existem alguns grupos que ensinam isso, que a pregação das boas novas é a colheita. Mas não é a colheita. A colheita é o ato que vai ser mencionado aqui, ó. Da mesma maneira, presta atenção, para vocês perceberem que não é a mesma coisa. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem, Jesus, mandará seus anjos. Então a colheita, ela é feita pelos anjos. Ela não é feita por seres humanos. Você, quando vai pregar, vai falar de Jesus, você não está fazendo colheita nenhuma. Você entendeu? Você não está fazendo colheita. Você está apenas divulgando as boas novas. Você está fazendo com que a semente seja proliferada, que outras pessoas tenham oportunidade de se tornar joio ou se tornar trigo, dependendo da sua mensagem. Existem muitas mensagens hoje por aí que são mensagens de trigo, que são mensagens de joio. E essas mensagens de joio, elas fazem as pessoas se tornarem joio, filhos do Inico. São mensagens que deturpam o evangelho do Senhor Mashiach. E aí os filhos do Inico, eles são transformados num falso evangelho. Quando a mensagem do verdadeiro Mashiach chega no coração de uma pessoa sincera, ela faz com que aquela pessoa se transforme, se torne filho do reino, filho de Deus, filho da ressurreição. Então, quando você está pregando as boas novas, você não está fazendo a colheita. Você está disseminando a possibilidade de outro ser humano se tornar um filho do reino. Mas se você prega um evangelho falso, um evangelho distante das Escrituras, um evangelho humano, você está fazendo ao contrário. Você está disseminando que outras pessoas se transformem em filhos da injustiça. Por isso, temos uma grande responsabilidade sobre a mensagem que levamos às pessoas. Quando falamos sobre Bíblia, temos que ter autoridade de falar sobre a palavra de Mashiach baseado nas Escrituras Sagradas. Você pode até se enganar sobre um ponto ou outro, mas a mensagem principal que você deve levar é a transformação do ser em uma nova criatura quando ela se transforma em Mashiach. Ela aceita o novo nascimento e ela é apta, ela é chamada para pertencer ao reino de Cristo, o reino de Mashiach. Embora isto, não vai depender mais de você. O que você faz é dar esta oportunidade a outros. Cada um deve escolher se vai ou não ser um filho do reino ou um filho do iníquo, um filho do maligno. E isso tem a ver com a pregação das boas novas, que sim, é uma mensagem de vida ou uma mensagem de julgamento. Por isso que Cristo fala que cada um será julgado de acordo com as suas ações com relação às boas novas. Se você plantou, ajudou a plantar nas pessoas a mensagem do reino, você colherá o reino em seu ser.
Mas se você se desviou com ensinos humanos, com perversão religiosa, que são as milhares hoje, você pode receber ali um julgamento adverso. Esta é a responsabilidade de cada um que ouve a mensagem do reino, que precisa levar adiante aquela mensagem. Tá bom? Há uma outra característica sobre isso em outras parábolas, quando Mashiach fala sobre a divisão de bens e que certas pessoas cumpriram sua tarefa e certas pessoas esconderam a mensagem, enterraram a mensagem com medo de fazer. Primeira coisa, nós não devemos ter medo de falar sobre Mashiach, nem ter medo de falar sobre o reino. Temos que tentar multiplicar os bens do amo. O que é os bens do amo? São pessoas. Então, como você multiplica os bens do amo? Por ajudar pessoas a ouvir sobre o evangelho do Mashiach, o evangelho do reino, o evangelho da transformação, da estaca de tortura, da cruz de tortura. Se você leva mensagens falsas, que não estão conectadas com a Bíblia, que são distantes, você não está fazendo isso. Ok? E se você também cruza os braços, não fala e não vive o que você aprendeu, você também está fazendo exatamente como aquela pessoa que escondeu no seu campo o tesouro precioso, porque ele tinha medo. Não faça isso, não tenha medo. Essa é a primeira parte do vídeo, pessoal. Para terminarmos essa primeira parte, vamos falar aqui desta briga, tá bom? Para terminar essa primeira parte. São vídeos longos, já está dando 51 minutos. E vamos finalizar aqui a primeira parte. Como? Quando nós viemos aqui, olha, e falamos dos filhos do reino e dos filhos do iníquo, vamos lá. Aqui nós vamos aqui em Gênesis, no capítulo 3, e vamos ver a profecia, né? Como falamos que vamos, neste estudo, usar as profecias, primeira coisa para esclarecer sobre a parábola do joio e do trigo, porque sobre Jesus vocês já sabem, é o filho do homem. Satanás também vocês já sabem, é o inimigo. Os filhos do reino são os filhos que aceitaram Mashiach, vocês já sabem. E os filhos do iníquo são os perversos. E aí, para auxiliar isto, com a nossa última fala aqui deste vídeo, nós vamos em Gênesis capítulo 3,15, que diz: quando Satanás ele enganou a Eva, Deus ele deu 3 mensagens de julgamento. Uma para cada um. Para Adão, para Eva e para o diabo. A mensagem do diabo foi essa: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Está vendo que aqui tem inimizade? E entre a tua descendência, ou seja, o diabo teria descendência. E a descendência dela, a mulher também teria descendência. Que o mais destacado dela é Yeshua HaMashiach, que veio procedendo de mulher. Maria, Miriam. O que é essa mulher? É todos aqueles que levaram o nascimento de Mashiach, até Maria. Isto inclui os justos e até os injustos nesse tempo todo, até termos ali o nascimento de Maria e, por fim, o nascimento de Mashiach e Yeshua. Então, essa mulher, ela totaliza, né, desde Eva, porque foi a primeira mulher que gerou ali Abel, Caim, depois Sete e outros filhos, sendo que Deus escolhe ali Sete para levar a semente prometida, e daí vocês podem ver no canal que nós temos vídeos falando sobre as profecias de Mashiach, e aí você vai ver lá a semente de Abraão, a semente de Isaac, a semente de Jacó, a semente de Judá, a semente de Davi, 5 grandes patriarcas, que foram prometidos a eles que veriam a semente por meio deles. E aí, neste ponto, nós estamos falando sobre a mulher sendo ali tipificada por Israel, né? Quando traz o Messias no mundo. Quando Jesus falava com a mulher ali, a samaritana no poço, ele fala assim, olha, a salvação vem dos judeus. Então a mulher ali, na última instância da profecia, são os judeus. A mulher foi Abraão, né? Foi Sara, foi vários, né? Foi indo. A mulher sempre esteve presente, desde Eva.
Alguns falam que a mulher é a organização celestial de Deus. Não se trata da organização celestial de Deus. Porque a organização celestial de Deus não trouxe ao mundo Mashiach. Quem traz ao mundo Mashiach, quem dá a luz ao Mashiach, foi uma judia, de nome Miriam, Maria. Então a mulher não pode ser os anjos fiéis que ficaram do lado de Deus. Os anjos fiéis, eles não fizeram nada para trazer Mashiach ao mundo. Quem trouxe Mashiach ao mundo foi o Espírito Santo do Pai, que foi colocado aonde? No ventre de Miriam, de Maria. Só que a profecia, ela separa ali um povo, desde Abraão até, vem ali, né, a descendência passa por Noé, depois passa por Sem, né, descartando Cã e Jafé, aí depois vem aos hebreus, né, Éber, depois chega ali em Abraão, e daí vocês sabem a história. Tudo isso, gente, é a mulher. A mulher não é a organização celestial de Deus. Não pode ser a organização celestial de Deus. Tanto é que essa mulher, depois que ela dá luz, ela tem que fugir para o deserto. Se nós falarmos que a organização celestial de anjos fiéis a Deus, ela é essa mulher, nós estamos falando que, então, os verdadeiros anjos lá, fiéis a Deus, teve que fugir para o deserto? Fica algo totalmente incoerente com a mensagem bíblica. Totalmente longe do que a Bíblia está falando. Então a mulher não se trata de anjos, porque se o Mashiach ele viria por meio de anjos, então a promessa para com a humanidade seria inválida. Consegue entender isso? Se a mensagem está falando que a mulher é a organização celestial de Deus, que produziria o verdadeiro Mashiach, esse Mashiach não poderia surgir da mulher humana, Miriam, Maria. E também Deus não deveria ter prometido para Abraão que o Salvador viria dos seus lombos. Descartando assim, pessoal, totalmente essa possibilidade aí de que a mulher é a organização celestial de anjos fiéis. Isso não existe. A mulher é o povo de Deus, enquanto Deus cercou o povo dele por vários e vários motivos para eles não serem fiéis. Por isso vocês veem a Torá, por isso vocês veem que Paulo fala que ela foi um tutor, conduzindo-nos ao Cristo. Por isso que você vê Deus sendo muito rígido com a nação, em algumas ocasiões, causando a morte de milhares quando eles praticavam maldade e iniquidade. Por quê? Porque essa mulher, ela geraria o Mashiach, o Salvador da humanidade. O povo era santo, o povo, para gerar a mulher, o prometido descendente, o povo tinha que se comportar como santo. Mas o povo se comportou como prostituta. Eu falo disso no vídeo sobre a prostituta, que vocês podem ver. E aí, olha, aqui fala que haveria uma briga entre o descendente de Satanás, quer dizer, Satanás tem descendente, pessoal. Satanás tem descendente. E esses descendentes, eles também nasceram de formas muito estranhas. Existem descendentes carnais e descendentes pela fé também, entendeu? Na mesma forma que nós, o povo de Deus, existem os descendentes dele, da mulher, que são nascidos pela carne e pela fé. Veja o que eu estou falando. Da mesma forma que os descendentes da mulher são os nascidos pela carne e pela fé, que são os hebreus carnais, os judeus carnais, né? Que são nascidos pela carne, e os cristãos que são dos gentios, mas são nascidos pela fé, são todos descendentes da mulher, ok? Como também existem descendentes do Satã, do inimigo, pela carne e pela fé. O que significa isso? Significa que um evento em Gênesis capítulo 6 conta essa história. E Enoque, Hanor também conta essa história. Nós vamos trazer essa história no canal. Vocês precisam entender que isso acontece, pessoal. Que existe descendentes da carne e existe descendentes da fé. No iníquo, no maligno. E haveria uma briga. Por isso que vocês assistem na Bíblia, quando vocês leem a Bíblia, que existe uma confusão entre a nação de Israel e as outras nações. Até o fim seria assim. E os cristãos verdadeiros também seriam perseguidos até o fim.
Porque esta luta foi profetizada no começo de tudo, em Gênesis capítulo 3:15. É a primeira profecia bíblica, que tem o cumprimento até o final. Essa briga entre os descendentes de Satanás e o descendente da mulher. Então ficamos brigando o tempo todo, brigando com esses descendentes. Tá? Nós não vamos entrar hoje, né, neste vídeo especificamente, para explicar como se dá a descendência do maligno. Não vamos. Falamos um pouco sobre a descendência da mulher, que culmina em Machia. E aí você se torna um filho de Deus, um descendente dessa mulher, um remanescente dessa mulher, quando você tem fé no Machia. Mas aqui o que eu quero ressaltar é que essa briga foi profetizada há milhares de anos atrás. E aí o desfecho é: porquanto este Machia te ferirá a cabeça. Machia ferirá a cabeça de Satanás. E isso acontece no final dos milênios, do milênio, no fim do milênio. É quando Machia fere a cabeça. Joga ele no lago de fogo. E tu lhe pisarás o calcanhar. Existe aqui uma interpretação muito comum entre os cristãos, que quando Machia ele morreu na estaca de tortura ou na cruz, como você queira, aqui se cumpriu essa passagem. Só que ainda existe uma outra possibilidade que iremos explicar em um outro vídeo, tá bom? Então, um dia nós iremos fazer um vídeo só explicando Gênesis 3:15, mostrando que esta machucar o calcanhar pode ter uma outra relação que não é a morte de Machia. Ok? Para este momento, na parte A desse vídeo, nós queremos então ressaltar que esta parábola do joio e do trigo, ela é muito mais profunda do que nós concebemos. Ela fala da primeira profecia. Mashiach traz a primeira profecia que foi dita no Éden para Havá, Adão e Hassatã, Adão, Eva e Satanás. Ele traz elementos novos, que é os filhos. Ele explica o que é o descendente da mulher quando ele fala dos filhos do reino. E ele fala que haverá uma colheita no final. Por isso estamos estudando isto. Porque começamos aqui, olha, falar sobre o toque da última trombeta, como vocês estão percebendo, e ajuntar os escolhidos. Para vocês entenderem sobre o arrebatamento, a nossa reunião com ele, você precisa passar por todos esses conhecimentos que eu estou passando para vocês. Sobre parousia, sobre Erromai, sobre a última trombeta, sobre a ressurreição, sobre a transformação e agora sobre o joio e o trigo. E fica bem claro aqui no nosso estudo, que eu gostaria de deixar assim bem evidente para vocês, é que a colheita não significa a pregação das boas novas, mas sim o momento em que nosso Machia ordena o arcanjo tocar a trombeta da ressurreição e os anjos são mandados para os 4 cantos da terra para ajuntar os escolhidos. No próximo vídeo, nós veremos agora mais profundamente o significado de cada uma dessas coisas. Já falamos aqui, né, o que significa cada uma delas, só que agora nós vamos entrar no campo profético, dos profetas, e falar sobre uma coisa que não foi mencionada nesta profecia. Ele explica, né? Ele explica quem é o homem que semeia a semente, ele explica o que é o campo, ele explica o que é a semente, ele explica quem é o inimigo, ele explica o que é o trigo, o que é o joio, ele explica o que é a colheita e ele explica o que é o ceifeiro. Mas tem um detalhe que ele não explica, que os profetas explicarão. Graça e paz de Yeshua HaMashiach em sua vida e que esse vídeo te edifique na comunhão do Mashiach, para que você continue a participar da transformação e da santidade que te levará a estar preparado quando o nosso Rei chegar e trazer nosso livramento. Shabbat Shalom, graça e paz a todos e acompanhe comigo a parte B, que será empolgante.